Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes do podcast Noites Gregas. O meu nome é Philip Speck, também conhecido por alguns como Hermes do Noites Gregas, encarregado das comunicações, anunciando que a gente vai entrar hoje no último canto da Ilíada. Este episódio, o episódio 80, é dedicado à primeira parte do último canto, canto 24. A gente dividiu porque é um canto muito importante, acontece muita coisa, e a gente vai, desde o momento, bem no comecinho, em que Aquiles segue profanando o corpo de Heitor, o que deixa os deuses muito incomodados, e eles decidem que o corpo de Heitor deve ser devolvido à família e voltar para Troia. E aí a Íris, que é a deusa mensageira, é enviada para comunicar ao pai dele, o rei Príamo, e a Tétis vai avisar o Aquiles para convencê-lo a atender à vontade divina e devolver o corpo de Heitor. Esse episódio é um episódio muito valioso, porque quando chega no acampamento grego para resgatar o corpo do filho, o Príamo ele suplica pelo corpo e vai lembrar o sofrimento de Aquiles pelo pai, o Peleu, que ele não vê há anos. E essa é uma das cenas mais belas, não só da Ilíada, mas da literatura ocidental. Então a gente vai até essa parte do canto 24, que depois segue no próximo episódio. No final deste episódio, o professor Moreno leu uma crônica dele, a crônica Pais e Filhos, que trata lindamente dessa cena. O professor começa logo depois da publicidade aqui do Spotify. Um bom episódio, pessoal! Depois que os jogos dedicados a Patroclo terminaram, todos voltaram para suas tendas para comer e para dormir. Aquiles, no entanto, não conseguia conciliar o sono. Há dias, ele rememorava tudo o que tinha passado junto com Patroclo, os perigos que os dois enfrentaram, as alegrias, e passava a noite insônia. Sem jamais esquecer a imagem do amigo, ele virava de um lado para o outro na cama, chorava grossas lágrimas, ficava se debatendo até que ele não aguentava mais. Levantava, caminhava tristemente ao longo da praia, e quando a aurora começava a iluminar o céu com seus dedos cor-de-rosa, como diz Homero, ele atrelava a sua parelha de cavalos no carro, amarrava o corpo de Heitor na traseira e arrastava na poeira da planície, dando 3 voltas em torno do túmulo de Patroclo. Já havia decorrido vários dias desde a morte do Heitor, e apesar desse maltrato diário, o corpo, protegido pelos deuses, é claro, continuava intacto, com a pele mais macia ainda, talvez, do que era, não só pela ambrosia divina com que o haviam untado, mas talvez porque aquele passeio na areia grossa da planície tivesse feito algo assim como um esfoliante maravilhoso para manter a pele do Heitor sempre fresca. Lá em cima no Olimpo, evidentemente os deuses estão olhando, muito interessados. E vendo aquela brutalidade de Aquiles, como é que ele tratava o cadáver de Heitor, alguns resolveram que seria mais digno salvar o corpo de Heitor e deixar que o pai, Príamo, o enterrasse com todos os ritos de costume. Alguém, ninguém sabe quem, sugeriu até que o Hermes descesse até lá de noite com as suas manhas e surrupiasse o cadáver na calada da noite. Pensavam qual seria a reação de Aquiles numa dessas noites insones, quando se levantasse para preparar os seus cavalos, como fazia sempre, e voltasse ao lugar onde tinha deixado o Heitor. Ups, surpresa, o cadáver teria tomado um chá de sumiço. Essa ideia foi apoiada com aplausos entusiasmados pela turma da 5ª série. Mas Poseidon e Atena se opuseram radicalmente. Os dois, o tio e a sua sobrinha,
odiavam Troia, odiavam Príamo e sua descendência, odiavam todos os troianos até a morte, por causa daquele estúpido erro político de Paris, quando humilhou as duas deusas mais poderosas do Olimpo para dar o prêmio para Afrodite, fascinado pela ideia de que ia possuir a mulher mais bonita do mundo. Onze dias durou essa rotina. Assim como eu faço com o cachorro todas as manhãs, Aquiles levava o corpo de Heitor para passear. No 12º dia, no Olimpo, Apolo, que estava sempre emburrado com os maus tratos dados a Heitor, resolveu fazer uma manifestação em favor dele. Companheiros, Heitor não merece isso. Não foi ele sempre o nosso fiel seguidor? Não ofereceu sempre para todos nós sacrifícios generosíssimos de bois gordos, belas cabras e ovelhas? E agora nós não vamos ter a decência de devolver o seu cadáver ao seu pobre pai, à sua mãe, à sua mulher, aos seus amigos, para que eles possam cremá-lo como manda o ritual? Em vez disso, vocês preferem apoiar esse selvagem com aquela mente sanguinária? Naqueles não tem piedade nenhuma, não tem moderação. Ele está sofrendo com a morte do amigo? Ora, muitos já perderam e vão perder ainda pessoas mais próximas, aliás, mais próximas até do que Pátroclo. Às vezes é um filho, às vezes é um irmão, e não ficam chorando tanto tempo assim. Não ficam se vingando no cadáver do inimigo, como até agora está fazendo. Passa um tempo, eles têm luto, eles choram, eles elaboram e pronto. Mas aqueles não. Ele não para de torturar quem ele matou. Nós, deuses, não podemos aprovar isso. Acho que devemos mostrar a ele o nosso repúdio e a nossa censura. Apolo fez um discurso de parlamentar. Aliás, ele tinha razão. O Aquiles está exagerando. Claro que temos por trás desse grande sofrimento o amor que ele tinha por Pátroclo. Mas como Apolo colocou muito bem, pais e filhos também têm essas relações tão fortes, às vezes até mais fortes do que essa. Quem estava assistindo tudo quietinha, mas já também se irritando, era a Hera. Ela ficou ouvindo tudo sem dar nenhum pio. E aí pediu a palavra, voltando-se para o Apolo. Ela vai responder ao Apolo. O que tu está dizendo, meu querido, até faria sentido se nós dessemos a Aquiles a mesma importância que damos a Heitor. Mas Heitor é um simples mortal, enquanto Aquiles é filho de uma deusa, que eu mesma criei, Tétis. Eu mesmo dei Tétis em casamento ao Peleu, o herói, que é o pai de Aquiles. E todos vocês participaram daquela festa, todos vocês estavam no casamento. Até tu, Apolo, estavas lá, de lira em punho, tocando todo o tempo bem animadinho. Zeus, como chefe supremo, sentiu que era hora de intervir. Vamos botar ordem naquela discussão. Hera, não precisa falar nesse tom agressivo assim. Sossega teu coração, mulher. Nós não vamos dar o mesmo valor aos dois. Heitor sempre foi o mais querido dos troianos e merece todo o nosso respeito nessa hora, mas não concordo com a ideia de surrupiar o seu cadáver. Isso é coisa de moleque, seria uma humilhação para aqueles que fatalmente ia ficar sabendo, porque fala com a Tétis todos os dias, que o Hermes é que é o autor dessa brincadeira. O melhor seria pedir a ajuda dela para convencer Aquiles a aceitar o resgate de Príamo. Essa seria uma grande solução. Imediatamente, Zeus destaca Íris para visitar a Tétis e comunicar o seu plano. Ela voa até perto de Samotrácia, onde haverá mais tarde a famosa batalha, mergulha nas águas profundas
e vai descendo até chegar no fundo, onde vive Tétis, numa ampla caverna submarina rodeada por suas ninfas. Íris vai direto ao ponto. Vem, Tétis, que Zeus está chamando. O que ele quer comigo? Eu estou muito indisposta, estou abalada, porque tu sabe que cada vez está mais próximo o dia em que Aquiles vai morrer. E pior, eu não estou apresentável para aparecer assim diante das outras deusas, que vão notar tudo. Ao ouvir isso, Íris olhou para ela com um ar tão sério que Tétis resolveu emendar. Bem, mas se Zeus me chama oficialmente, deve ser coisa importante, né? E assim falando, a deusa cobriu a cabeça com véu escuro, num preto absoluto. Retocou o rímel, é claro, e acompanhou pelos ares a veloz mensageira. Subiu até o Olimpo e lá em cima estavam esperando por ela. Atena gentilmente chamou-a e cedeu o seu lugar ao lado de Zeus, enquanto Hera, sorridente também, estendia para Tétis uma taça cheia de néctar como sinal de boa-vinda. A deusa não podia recusar e levou a taça aos lábios e tomou tudo até o fim, sem tirá-la da boca, naquilo que minha avó chamava de guti-guti. Depois, sem dizer nenhuma palavra, devolveu a taça e ficou esperando o que tinham a lhe dizer. Zeus aproveitou a deixa. Tétis, querida, eu sei a aflição que estás vivendo, mas eu quero que tu ouça o que eu preciso de ti. Todos aqui estão preocupados pela maneira como Aquiles está maltratando o corpo de Heitor. Aqui a turma do fundo lá chegou a sugerir que Hermes roubasse o corpo durante a noite. Mas eu prefiro respeitar o teu filho e assim também conservar a tua amizade, que eu prezo muito. Por isso, cara Tétis, eu te peço, vai até onde ele está, avisa que o seu comportamento está nos desagradando e eu espero que ele leve em conta essas palavras e devolva a Heitor a Príamo. Enquanto tu fazes isso, Íris vai voar para Troia e vai, por sua vez, avisar Príamo de que ele deve ir pessoalmente até o acampamento grego e levar um bom resgate para oferecer pelo corpo de Heitor. É claro que Tétis percebeu que isso podia prejudicar o nome do seu filho. Então ela voou diretamente para a tenda dele e lá, na ausência do Pátroclo, os companheiros de Aquiles estavam preparando a refeição da manhã, porque era o Pátroclo que cozinhava. O filho dela estava afastado, cabisbaixo, remoendo a sua tristeza, mas o tom de fala da Tétis era carinhoso, embora fosse também incisivo. Meu filho, por quanto tempo tu vais ficar mergulhado assim nessa melancolia, nessa tristeza? Tu estás esquecendo até a fome e o sono. Por que tu não procura consolação nos braços de uma boa mulher? Sabe que é breve o tempo que te resta e as sombras da morte já passam sobre a tua cabeça. Grave o que eu vou te dizer. Essas ordens vêm de Zeus, ouve bem. Devolve Heitor a seu pai. Aceita o resgate que ele trouxer. Fazendo isso, tu vais ser benquisto pelo Olimpo. Aquiles, ainda um pouco atordoado, como se despertasse de um sonho, concordou, conformado. Tá bom, mãe. Se esse é o desejo dos deuses, então eu vou fazer assim. Enquanto isso, lá em cima, Zeus mandava Íris até Troia para dar um recado para Príamo. Ele deveria ir sozinho, apenas com um cocheiro, até o acampamento grego, carregando os presentes valiosos que ele separaria para dar em troca do corpo de Heitor. O resgate era a coisa mais comum naquela época, tanto de cativos vivos como também do corpo de heróis mortos. Íris, mais uma coisa, disse Zeus.
avisa o primo que não precisa temer morte ou qualquer outra violência, pois nós vamos entregá-lo na mão do melhor guia de todos, Hermes, que vai escoltá-lo até a tenda de Aquiles. E quando ele chegar lá, ninguém vai atacá-lo. Ele não vai ser ameaçado por ninguém. Até porque ele não vai encontrar um Aquiles implacável e impiedoso, mas um Aquiles mais terno que vai saber acolher bondosamente as suas súplicas. Quando Íris, na asa do vento, chegou a Troia, o palácio de Príamo estava tomado de um lamento só. Era um choro só. Todos se lamentavam, todos choravam. Príamo, Écuba, Andrômaca, a mulher dele, os irmãos de Heitor, suas esposas, todos pranteavam unidos a morte do herói. Íris ignorou todos e foi direto a Príamo, que se assustou com sua presença. Calma, velho rei, não vou trazer uma má notícia. Não tens nada a temer de mim. Eu não estou aqui para te fazer mal, eu vim te trazer um recado de Zeus. Zeus, sim, que apesar da aparência contrária, nunca deixou de se preocupar contigo. E assim falando, transmitiu a Príamo as instruções que Zeus tinha ditado. Sem perder tempo, Príamo mandou que seus filhos preparassem uma pequena carroça, puxada por mulas, protegida por um pequeno toldo de vime, e desceu à sala onde guardava seu tesouro. Lá ele escolheu os ricos presentes que ele ia oferecer como resgate: 12 pesados mantos de cor púrpura, 12 túnicas finíssimas de linho, 2 tripés nunca usados, 4 caldeirões, 10 talentos em ouro e uma belíssima taça lavrada em ouro que ele tinha recebido do povo da Trácia com sinal de amizade. Tudo isso ele mandou levar para a carroça, que seria guiada pelo seu fiel Ideu, que é o arauto da cidade. Antes de partir, porém, ele convocou Écuba à sua presença para lhe contar sobre a mensagem que Zeus lhe tinha enviado. E como ele imaginava, ela caiu no choro ao ouvir a proposta. O marido que deu em ti, onde está aquela sabedoria que te tornou tão famoso por toda parte? Não vês que, assim que aquele selvagem puser os olhos em ti, ele não vai ter respeito nem piedade pelos teus cabelos brancos? Príamo, porém, já estava decidido e foi firme na resposta. Não tentes me impedir, mulher, pois não vais me convencer. Se o conselho tivesse vindo do sacerdote, de um adivinho ou de um astrólogo, eu nem daria bola. Mas eu ouvi pela voz de uma deusa criatura. Eu vi cara a cara, era Íris em pessoa, e a ordem veio diretamente de Zeus. Por isso eu acredito e eu vou lá. E se estiver condenado a morrer lá entre os gregos, que assim seja. Se eu puder ao menos ver meu filho e chorar abraçado nele, então não me importa que Aquiles me mate ali mesmo. Quando tudo estava quase pronto, Écuba saiu do palácio e veio falar com o Príamo com uma taça de ouro com vinho misturado com mel. É para tu fazeres uma libação a Zeus, disse ela. Eu já sei que teu coração te disse para ires lá, apesar do que eu penso. Mas faz ao menos uma libação a Zeus e pede que ele garanta a tua volta são e salvo. E que ele mande também uma ave mensageira, daquelas bem rápidas, para confirmar que o teu pedido foi aceito. Ela queria o comprovante do Pix. E Príamo, que era sábio, casado há tanto tempo, fez exatamente o que a mulher tinha sugerido. Ele voltou-se para o alto, levantou as mãos e pediu a Zeus que o ajudasse a trazer de volta o corpo de Heitor. E que não esquecesse de mandar por um pássaro veloz o comprovante do recebimento do pedido.
Não tinha o sinalzinho azul para indicar que Zeus tinha ouvido a mensagem. Por isso, Zeus, que resolveu conceder o pedido, mandou uma grande águia voar direto em direção a Troia, passando pelo lado direito das muralhas, o que era um sinal que significava que estava tudo ok e que ele fosse em frente. Para Príamo, era o que bastava. Ele subiu no seu carro, puxado por 2 cavalos, e seguido pelo Ideu, que pilotava a carrocinha, eles foram, pouco a pouco, afastando-se na planície. Quando eles atravessaram os portões e apareceram sozinhos naquele campo deserto a essa altura, Zeus não pôde deixar de simpatizar com aqueles 2 velhos, Príamo mais velho do que Ideu, mas Ideu também não era moço, que iam corajosamente se dirigir para o coração do acampamento inimigo. Por isso, como ele protege sempre com justiça os que merecem, ele mandou chamar Hermes, o deus dos caminhos, e ordenou que ele voasse até a planície e escoltasse Príamo até chegar à tenda de Aquiles. Hermes, na figura de um jovem bonito, com a barba mal começando a crescer, desce e vai esperá-los adiante no caminho. Quando Príamo e o cocheiro chegaram perto do rio, fizeram uma pausa para dar de beber às mulas e os cavalos. Já estava anoitecendo, mas Ideu avistou de longe o vulto de Hermes e virou-se para avisar Príamo assustadíssimo. Olha lá, meu rei, ali na frente tem um elemento suspeito que parece ter mais intenções. Vamos deixar a carroça aqui e fugir do teu carro, ou ele nos pega e aí não sei o que vai acontecer conosco. Ao ouvir isso, Príamo ficou paralisado, sem saber o que fazer. Pois apesar do medo que sentia, ele não queria perder a sua carga, e aí com isso ele ia perder o resgate de Heitor. E, sem saber o que fazer, viu o jovem, que era Hermes, caminhar até ele sorrindo e pegá-lo pela mão para tranquilizá-lo. Tio, onde é que o senhor vai assim no meio da noite? Não tem medo de ser capturado pelos gregos? O que tu farias se algum deles soubesse que estás carregando um tesouro como esse? Não, mas fica tranquilo. Eu sou do bem e vou ajudar vocês 2, porque tu me lembras muito o meu velho paizinho. Príamo ficou emocionado com o gesto e agradeceu a sua sorte. Louvado seja Zeus, que fez vir ao meu encontro viajante como tu, com esse porte e com esse rosto tão bonito, e ainda com mais sabedoria que qualquer jovem da tua idade. Felizes são os pais que te geraram. Tá bom, disse o Hermes, mas pode me dizer por que carrega esse tesouro? Estás fugindo de Troia agora que a cidade perdeu o seu melhor guerreiro, Heitor, que sempre enfrentou os aqueus? Evidente que o Hermes sabia, ele é o rei dos artifícios, o rei da mentira. Ele estava dando uma narrativa que deixa o Príamo mais tranquilo. Príamo ficava cada vez mais curioso. Mas quem és tu, jovem? Tão nobre assim? Quem são teus pais? Quem és tu que falas com admiração do meu pobre e querido filho? Sou escudeiro de Aquiles e vim com ele, com os mirmidões, para lutar nessa guerra. Tivesse sorte que essa noite fui eu o escolhido como sentinela. Se não, amanhã eles estão preparando uma grande ofensiva contra a Troia. Príamo exultou. Realmente, se és o escudeiro de Aquiles, me diz, por favor, o corpo do meu filho ainda está no acampamento? Ou ele mandou cortá-lo em postas e jogou tudo para os cachorros? Hermes o tranquilizou. Calma, continua lá. Já faz 12 dias, mas sua carne não se decompôs nem foi atacada pelos vermes. É verdade que todo santo dia Aquiles arrasta seu corpo pelo chão assim que rompe a aurora, mas isso não deixa nem marca no cadáver. Parece que os deuses gostavam dele, pois estão conservando muito bem o seu corpo. Príamo ficou aliviado com a informação e, por gratidão, quis dar a Hermes de presente um finíssimo cálice que foi buscar na carroça do resgate. Hermes recusou polidamente,
alegando que não queria fazer nada pelas costas que pudesse desagradar Aquiles. Não, velho, não precisa me dar nada. Eu vou acompanhá-los até o acampamento e pode acreditar que ninguém vai se meter com vocês. E dizendo isso, Hermes saltou para a carruagem, agarrou o chicote e as rédeas e, como Deus, insuflou um fôlego e mais força nos cavalos e nas mulas. Quando finalmente chegaram àquele muro que defendia os navios gregos, os guardas estavam lá preparando sua refeição noturna. Hermes, facilmente, com seu bastão, aquele mesmo que ele tinha adormecido Argos, o homem de 100 olhos, já vimos isso antes, ele adormece os guardas um toque com o bastão e abre os portões. Aí deixa os troianos passarem, ninguém vai perceber. Quando chegam perto da tenda de Aquiles, Hermes então se despede respeitosamente. Venerável Príamo, aqui chegamos. Meu pai mandou que eu te ajudasse. Meu pai com letra maiúscula, né? Meu pai mandou que eu te ajudasse a chegar até aqui. E chegamos. Fica sabendo que recebesse a visita de um deus, pois eu sou Hermes. Agora eu vou sair daqui para não ser visto por Aquiles, pois nós, os deuses, não devemos confraternizar abertamente com mortais. E sem mais palavras, alçou seu voo em direção ao Olimpo. Ao ver Hermes sumir entre as nuvens, Príamo se sentiu mais seguro. Os deuses realmente estavam com ele. Então, deixou Ideu, tomando conta dos animais e do tesouro, e foi diretamente, em silêncio, até a tenda de Aquiles, que era a mais portentosa de todos. Lá dentro, o Aquiles não estava mais na mesa. Ele tinha acabado de jantar e não ouviu os passos de Príamo que se aproximava. De repente, para surpresa de todos, e principalmente Aquiles, Príamo aproveita o descuido e se atira aos pés de Aquiles, de joelhos no chão, beijando-lhe as mãos desesperadamente. Ele fica atônito. Todos ficam atônitos. Ninguém esperava ver, naquela hora, ali naquele dia, no chão da tenda de Aquiles, o famoso Príamo, rei de Troia, respeitado em todo o Oriente, em todos os países que o conheciam. Príamo ergueu os olhos e Aquiles o fitava, ainda sem saber o que dizer. E ele falou: Aquiles, eu te imploro, ouve a vontade dos deuses, tem pena de mim. Eu acabo de fazer alguma coisa que ninguém jamais faria. Eu beijei a mão do homem que matou meu filho. Pensa no teu pai. Ele agora é velho como eu. Ele ao menos tem a alegria de saber que tu está vivo e pode até esperar o dia que tu volte de Troia para te abraçar. Eu não tenho mais nem isso. Para mim coube um destino amargo. Dos 50 filhos que eu tive, 19 com Écuba e os outros com as damas da casa, muitos morreram nessa guerra. Muitos morreram pela tua mão, inclusive. Mas pior, minha maior perda foi Heitor, meu filho mais querido, que foi morto exatamente por ti, quando ele defendia a sua cidade. Essas palavras levaram Aquiles às lágrimas, porque ele pensou no pai dele. E tomou as mãos do velho Príamo, que também estava chorando, afastou-o gentilmente e ficaram os dois, cada um entregues às suas tristes lembranças. Príamo, lembrando de Heitor, chorava alto aos pés de Aquiles, enquanto Aquiles chorava por seu pai Peleu, por Patroclo mais uma vez, e o som dos seus lamentos encheu todo aquele recinto.
Esta é a cena que foi mencionada no episódio anterior como uma das mais bonitas da literatura ocidental. Essa reconciliação de Príamo e Aquiles, no meio dessa sangrenta guerra, traz consigo uma carga de sentimento que torna inesquecível. Já tentei expressar isso numa crônica que eu vou ler agora para vocês. O título, não podia deixar de ser, é Pais e Filhos. Pais e Filhos. Este é o tema da cena magistral que Homero escolheu para encerrar sua Ilíada. No mais famoso confronto de toda a guerra de Troia, Aquiles, o grande guerreiro grego, filho de uma deusa e de um mortal, venceu facilmente a Heitor, o mais valoroso dos troianos. Não satisfeito em matá-lo, Aquiles amarrou o corpo de Heitor no seu carro e o arrastou pelo pó da planície até o acampamento grego, onde o deixou insepulto para ser devorado pelos cães famintos que rondavam aos bandos o campo de batalha. Do alto das muralhas da cidade, os troianos assistiram, estarrecidos, à morte do seu herói. Mas ninguém se desesperou mais que Príamo, seu pai, o velho rei de Troia, por não poder dar ao filho um digno funeral dentro dos antigos ritos. Lá em cima, no Olimpo, os deuses também se indignaram com o triste destino de Heitor. Ele era um homem justo, um grande guerreiro, e não merecia esse derradeiro ultraje. A uma ordem de Zeus, o cadáver do herói foi coberto por um bálsamo divino que o protegia da putrefação. Íris, a deusa mensageira, foi sugerir a Príamo que oferecesse um rico resgate pelo corpo, como era o costume entre os gregos, enquanto a deusa Tétis, mãe de Aquiles, foi até sua tenda para convencê-lo a devolver Heitor à sua família. Acompanhado de um velho cocheiro, Príamo deixou então a cidade e rumou para o acampamento grego, no outro extremo da planície, com uma pesada carreta abarrotada de riquezas. A noite, porém, caiu sobre os dois velhinhos, e eles teriam se extraviado naquela escuridão se Hermes, o deus dos caminhos, não viesse socorrê-los, guiando até o campo inimigo. Lá, o deus adormeceu os guardas e o carro pôde passar despercebido, deixando Príamo finalmente diante da tenda de Aquiles. Este ficou paralisado de surpresa quando o ancião surgiu do meio da noite, arrojou-se no solo à sua frente e beijou-lhe, suplicante, a mesma mão que tinha empunhado a espada. Dá o meu Heitor de volta, Aquiles. Pensa no teu pai, que também deve ter cabelos brancos e deve te amar como eu amei meu filho. Ouvindo as trêmulas palavras do rei, Aquiles lembrou com tristeza que seu pai, o velho Peleu, devia estar lá longe, na Grécia, esperando o seu retorno, sem saber que um oráculo havia predito que ele não voltaria de Troia. Comovido, ele retirou mansamente a sua mão das mãos de Príamo e os dois, frente a frente, unidos pelo mesmo sentimento de dor e solidão, irromperam num pranto comum que veio encher a imensidão daquela noite com seus soluços. Não mais como dois inimigos, mas como dois simples homens que choravam a infinita saudade de todos os pais e de todos os filhos que nunca mais vão se ver. No material exclusivo para os nossos apoiadores, que já está disponível lá no site, nós temos essa crônica que você acabou de ouvir, ela está na íntegra lá para você baixar e ler onde quiser, quando quiser. Tem também o trecho do livro Troia, que trata deste caminho que o Príamo faz, acompanhado por Hermes, disfarçado. E tem também um texto do Robert Graves, uma tradução nossa aqui da casa, a gente já fez algumas traduções, já compartilhou com vocês. E esse trechinho tem o diálogo completo entre Aquiles e Príamo, esse que é um dos momentos mais belos da Ilíada. O Graves traduziu a Ilíada em prosa, como nós já falamos aqui, e essa versão é muito boa, vale muito a pena ler. Amigos ouvintes, nós temos uma novidade grande aqui para vocês. A gente vai retomar as leituras de verão a partir deste final de semana. Enquanto houver verão, o professor Moreno vai ler 2 crônicas sobre mitologia grega. Fiquem atentos ao seu feed do podcast. Um abraço e até logo.